Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Mário Fumuma. Hoje tenho um convidado especial. Estou aqui com o Florindo Pedro. Ele é um pai, ele foi um missionário da Igreja de Jesus Cristo Santos nos últimos dias, nos anos 2014 a 2016, na missão Angola. Atualmente ele é um empreendedor, ele atua no ramo financeiro, seguro, manutenção de ar-condicionados, serviços de eletricidade instaladora e também aluguer de viaturas para todos aqueles que estiverem interessados em poder alugar a viatura. Depois da sua missão e um dos seus maiores trabalhos foi abrir o ramo de Moatize, não é? Que é uma das unidades da Igreja de Jesus Cristo Santo nos últimos dias. Olá, bem-vindo, Florindo. Obrigado, professor. Muito obrigado eu por aceitar esse convite de ter uma conversa aqui comigo e poder partilhar um bocadinho aquilo que é a sua experiência antes da missão, durante a missão e depois da missão. Eu dei aqui uma pequena introdução da sua biografia, mas eu gostaria de ceder o espaço para si, para você falarmos um pouco mais sobre quem você é, o que você faz atualmente e também pode, se calhar, frisar um bocadinho mais sobre onde você serviu sua missão e durante quanto tempo você serviu sua missão. Bem, eu sou Florindo Luiz Pedro, sou mesmo daqui da Beira e servi minha missão na Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, em 2014 e 2016 em Angola, Luanda. Ok. E quando voltei, fui para Tete. E também lá servi como presidente do ramo, abri o ramo de Moatize na altura, né? Quando a igreja ainda é pequena, entende? Ok. Mas agora está crescendo, né? Fiquei sabendo que daqui a pouco vão criar umas tacas, senão este ano, próximo ano, alguma coisa. Exatamente. Nos tornamos um distrito ainda este ano, mas estamos a correr para estabelecermos uma estaca. Uau. As pessoas estão a trabalhar, né? Uau, que bom, que bom. Interessante, talvez podemos explorar este ponto um bocadinho antes de avançarmos com algumas questões que eu preparei para si aqui. Quando foste abrir o ramo de Moatize, sabes quantas unidades tinha lá? Tínhamos um ramo só, na verdade, era Tete. Ok, Depois houve uma fusão, né? Dividimos para Matundo e Zambeze. Tete também continuou um ramo e Moatize. ok. Mas em Moatize nós éramos por aí 20 pessoas, 20 membros só 20 registrados membros. 20 no membros. sistema. E quem fez a 21 foi a minha filha, né? Ok, Foi a 21ª, né? 21ª. ok. Sim. E começamos debaixo de uma árvore, na verdade, porque não tínhamos capela ainda. É muito interessante que nas cidades nós estamos acostumados com capelas grandes e tal, Exato. mas tem sido muito interessante ouvir a experiência de algumas pessoas que iniciaram o trabalho em alguns lugares. Como é que era a experiência de poderem começar embaixo de uma árvore? Que tal? Nos dias que caía chuva, como é que geriam isto? E era complicado. Eu lembro uma vez, já que Tete é uma cidade que não chove muito, uma vez choveu, nós tínhamos que paralisar as atividades. Fomos para uma varanda dos missionários, porque usávamos a casa dos missionários, só a varanda, e fora o quintal nós fazíamos as nossas reuniões debaixo de umas 3 ou 4 árvores, se não estou a erro. Colocava o nosso púlpito lá no fundo, organizava nossas cadeiras e os manuais ficavam com os missionários. Na verdade, tudo ficava com os missionários, nós só vinhamos mais para os cultos dos domingos. Atividades também fazíamos fora. Quando chovia, ou já que Moatize sopra muito, quando havia tempestade, nós não tínhamos atividade, tínhamos que remarcar para outra semana. Uau. Interessante. Mas, bom, como estávamos a dizer aqui, um dos aspectos que vamos explorar mais é sobre a sua missão, não é? Vamos explorar um bocadinho mais sobre a sua missão e um pouco sobre depois também. Penso que essa parte tem a ver com a criação deste ramo aí. Mas gostávamos de saber, antes de avançarmos mesmo, o que o motivou a decidir em servir uma missão de tempo integral? Eu, na verdade, sempre queria servir a Deus, né? Uhum. Mas na igreja que eu era afiliado, que era a igreja do meu pai,
Ah, Ninja. Ainda do ar aí com modo voo. Coloca lá no modo voo isso aí. Bana obrigado. Ok. Dizias que quando fazia tempestade, vocês saíam, deixavam tudo, não é? Mas como eu estava a dizer aqui, o que o motivou a servir uma missão do tempo integral? bem, eu sou filho de um pastor que meu pai tinha uma igreja, né? E só que eu sempre tive desejo de servir. Não sabia como, né? Porque na igreja de meu pai não tinha essa chance de servir tipo uma missão a tempo integral. Talvez no futuro pudesse ser pastor também. Talvez, sim. Então, uma vez eu parei, na verdade, de ir à igreja do meu pai também. Eu estava em casa, não frequentava nenhuma igreja. Porque tinha muitas coisas que lá acontecia que eu não ia de acordo e fui a outras igrejas visitar, mas não estava a entrar, porque eu queria um lugar onde eu pudesse aprender, porque eu não sabia sobre as escrituras. O que acontecia é que nós lá íamos, o pastor falava, se era verdade, se ele inventou, ninguém questionava. Era somente ele disse, está dito, então ninguém mais pôde perguntar. Então eu tinha sempre essas perguntas. Quem pode responder? Às vezes eu perguntava, por que nós estamos aqui, afinal de contas? Será que mesmo se partimos dessa vida para outra, teremos uma outra chance? Vamos ter uma vida que nessa? Mas lá ninguém conseguia responder porque falava, não pode pensar assim. Só morreu, se você não fazer bem, vai para paraíso. Se você fez o bem, e se fez o mal, você vai para o inferno. Era só a única coisa que nós tínhamos ou que nós sabíamos lá. Então, um belo dia, um primo meu convidou-me para visitar a igreja. Na altura era Manga 2. Quando chegamos lá, havia a despedida de dois missionários que saíram para a missão. Era Garicá e Lordeiro. E, na verdade, aquilo eu fiquei mais curioso, né? Teve uma festa, comeu, saí, conversou-se, só que eu não estava a entender ainda o que estava a acontecer. Tinha lá os missionários com uma plaqueta no bolso, gravata, camisa branca, calça preta, mas eu não entendia ainda, queria saber o que estava a acontecer. Depois, quando voltamos, eu perguntei ao primo, olha, o que aconteceu? Ele disse, não, é uma despedida, aqueles dois vão servir missão no Brasil, uma missão de 2 anos, vão servir a Deus. Logo naquele momento me despertou aquele desejo. Eu, afinal, quando existe isso, você pode sair para falar aquilo que você sabe sobre Jesus Cristo e também aprender mais. Sim, sim, sim. Se você ter desejo, é só servir. Ok. Daí comecei a frequentar mais a igreja, comecei a entender mais as coisas, mas já aprendi muito durante o tempo que eu frequentava a igreja naquele período, porque, como eu disse, na igreja que nós frequentávamos, Não aprendia assim. não aprendia assim. Então, a partir daí, despertou este interesse Sim. por querer saber um bocadinho mais Exato. e querer servir uma missão. Depois daí, podemos dizer que aprendeu e tal, tudo mais, né? Mas agora nós vivemos um contexto um pouco diferente com o contexto da altura. Estamos a falar de 2014, quando você foi para a missão. Eu gostava de saber qual foi, como é que foi o processo de preparação antes de partir para a missão e quais eram os seus maiores desafios e dúvidas antes de sair de casa. Primeiro foi complicado porque não tinha um emprego, né? Porque a missão não é grátis, né? É um trabalho voluntário, mas também requer sacrifício. Tínhamos que depositar um valor de sacrifício, tinha que tratar passaporte, tínhamos que ser aplicado a vacina contra a febre amarela, visto que nós não trabalhávamos, ou eu não trabalhava na altura ainda, só fazia alguns trabalhos assim. Foi um pouco complicado, mas eu não continuei, eu trabalhei, prestei muitos serviços e comecei a guardar o dinheiro. E na altura também tive um bom presidente do ramo, o presidente Monga. Ele nos ajudou muito, tanto espiritualmente como ele nos preparou para ser missionários de verdade. Porque já quando saí para o campo, depois dessa preparação toda, na verdade já sabia o que tinha que fazer. Então, os desafios que eu tive nesse percurso era realmente finanças. Tínhamos que conseguir dinheiro para tratar esses tais documentos. E nós vivíamos aqui na Manga e todos os documentos tinham que ser tratados
na cidade. Logo requeria transporte. Às vezes ficávamos todo dia lá na cidade, atrás de De documentação, documentação. sim, no hospital, toda essa burocracia. Às vezes éramos devolvidos, diziam que não, isso não se trata aqui. Quem vos mandou? Não, o XAEM disse que devíamos tratar aqui. Já pagamos o XAEM. Não, voltem para a XAEM para escrever uma carta. Então foi era disse ir de volta, ir de volta. E por um momento pensámos que, epá, porque éramos um grupo, pensámos que deveríamos desistir, mas não, continuamos porque era nosso desejo de um dia servir as outras pessoas, para mostrar para outras pessoas como nós somos convertidos. Deveríamos advertir o nosso próximo. Yeah. Interessante, falaste que era um grupo, consegues mencionar, ainda te recordo quem são as pessoas que estiveram a preparar juntos consigo? Me recordo, na altura era eu, Charoa e Gumbo, Félix Tomo, e estava lá Manuel Alfredo, na nossa unidade, José Caetano, e tinha um cara também que esqueço o meu nome, já que ele depois de voltar saiu, então ficamos distantes. É normal. É normal. Yeah. Muito interessante, não é? Podemos perceber que vocês tiveram esses desafios, não é? No ato de preparação. Hoje é diferente, hoje as coisas estão mais facilitadas. Até mesmo o próprio pessoal de XAEM já está familiarizado com todos esses processos, não é? Mas agora vamos para a missão, não é? E vamos voltar. Quais foram 3 maiores lições que a missão lhe ensinou? Na missão, primeiro, foi persistência. Ok. Por que eu digo isso? Quando eu tinha um ano, 12 meses de missão, eu nunca tinha ficado cansado da minha vida de fazer uma coisa como naquele dia. Yeah. E eu te confesso que eu fiquei cansado, desanimado, e eu liguei para o presidente de missão, pedi para comprar minha passagem para eu voltar. Senão eu já servi um ano, acho que é suficiente, eu já não estou a aguentar aqui. O trabalho era mesmo, fazíamos mesmo as coisas todos os santos dias. Horário e tudo estava programado, né? Tinha horário, tudo, hora de comer, de dormir, de sair, de ensinar, era tudo programado. Então aquilo cansou-me. E quando eu liguei para o presidente de missão para pedir para voltar, ele disse para mim: Helder, você vai servir quanto tempo? Eu disse: 2 anos. Você tem esposa? Eu disse: não. Tem filho? Eu disse: não. Tem netos? Eu disse: não. Disse: ok. Sabe quanto tempo eu vou servir? Eu disse: não. Disse: eu vou ficar aqui em Angola por 3 anos. Sabe que eu sou americano, né? Eu disse: sim, sei. Eu tinha que atravessar não sei quantos oceanos para chegar aqui em Angola, num lugar onde eu nem sabia que existia. Na verdade, quando me chamaram para servir como presidente de missão Angola-Luanda, tínhamos que procurar no mapa. Onde é que fica Angola? Onde que é isso, Angola? Depois descobrimos que não, Angola é África, porque começamos a procurar mesmo na América Latina, começamos a procurar mesmo na América para ver nos Estados Unidos se tem um estado lá que tem Angola. Fomos descobrir que não, isso aqui é África. E a imagem que temos de África é que só vive animais. Começamos a pensar primeiro que vamos sofrer. Mas eu estou aqui e estou prestes a terminar minha missão, eu vou terminar, eu vou para casa. É de voltar a fazer minha vida que eu tenho para fazer. Então, o que te impede de você terminar esse um ano que falta e depois nós voltamos juntos para casa? Eu disse: presidente, eu preciso pensar bem, eu acho que mesmo estou, mas na verdade estou cansado. Então, eu aprendi a ser persistente. A primeira lição. E a segunda lição é trabalho. E quando chovia, havia qualquer tipo de tempestade, não importava, os missionários sempre devem cumprir com o compromisso. Se marcamos uma lição, está a chover, saíamos com a chuva. Procurávamos capas, botas e saíamos. Tínhamos que ir ensinar. Não importava o que poderia acontecer. Então, eu aprendi também, a última lição é orar com compromisso. Se combinamos às 6, deve ser exatamente 6 horas. Tem aquele velho ditado que se diz aqui, que tem hora moçambicana, hora de africano. Combinamos às 15, vou chegar às 18, às 19. Mas a missão me ensinou a ser disciplinado quanto a isso. Devemos cumprir. Se não chega a tempo, informa. Para que outra pessoa possa se preparar e te esperar. Ou senão,
poder remarcar para se encontrar numa outra data. Então é uma realidade que vivi, realmente aprendi muito durante a missão sobre esses três temas. E agora, durante a minha vida aqui em casa, depois da missão, estou a aplicar. É. Mas como que isso tem influenciado o seu dia a dia, a sua vida? Essas 3 maiores lições que aprendeste durante a missão, como que isso tem influenciado o seu dia a dia depois da sua missão? Sim, na verdade isso aplica-se para todos. Ser persistente. Podemos abrir um negócio e o negócio, no princípio, não ser como nós planificamos, porque todo empreendedor, quando abre um negócio, ele já pensa somente nos lucros. Nós não pensamos no desafio que vamos encontrar. Isso está fora de nossos planos. Só queremos começar um negócio e depois avançar já para os lucros. Até já calculamos lucros antes de começar de o negócio ser começado. Já sabemos quando vamos ganhar, os gastos, a viabilidade toda. Então tem que ser persistente. Às vezes vais fazer um negócio que não vai bater. Ou o negócio não vai fluir. Não é o motivo de desistir. Às vezes pode parar, voltar a refazer e ver onde que você falhou no princípio, para depois voltar, continuar com o mesmo negócio ou outro negócio. Se nós formos, por exemplo, para este âmbito, no âmbito dos negócios, não é? Como que um missionário retornado, pode evitar esses erros? Porque às vezes o que acontece é que voltamos, temos muitas ideias bonitas, brilhantes, não é? Que queremos implementar e depois espencamos, ou batemos na trave, as coisas começam a ficar difíceis, o negócio parece não dar certo. Quais são algumas dicas que poderias dar para um missionário que retornou agora, que gostaria de iniciar um negócio? Quais são algumas coisas que ela deve fazer? Eu acho que, ou tenho certeza que primeiro, quando um missionário retorna, tem que ser humilde. E eu também passei por isso, porque eu fui um missionário. Agora, você passou por o quê? Foste humilde ou não foste humilde? Não fui humilde. Não fui humilde. Ok. Não fui humilde. E quando às vezes algumas pessoas, outros retornados, quando tentavam nos dar o conselho, não queríamos ouvir, até falavam, isso era da época dele. Agora estamos noutra época, é nosso tempo. Eu acho que, ou tenho certeza, na verdade, que primeiro devemos ouvir com as pessoas que estão lá. Porque uma vez eu perguntei ao Bispo Monga sobre como é voltar à missão quando eu estava prestes a voltar. Ele disse a mesma coisa, tens que ser humilde só. Foi a única coisa que ele me disse. Quando você terminar a sua missão, seja humilde, para as pessoas poderem te ajudar. De facto, voltamos carregados de informação, voltamos carregados de experiência, voltamos carregados de conhecimento, força, vontade de trabalhar. Conheço poucos missionários que não têm vontade de trabalhar, mas a maioria que eu conheço, por dizer 70%, são grandes homens trabalhadores, com muita energia. Porque durante a missão não tinha espaço de semolenga lá, tínhamos que correr, tínhamos que trabalhar. Então, quando volta com aquela mesma rotina, aquele estilo de vida já apertado, regrado, e eu acho que na hora de você voltar, ser um pouco mais humilde, porque sabemos que durante a missão aprendeste muito. Você ensinou pessoas, aconselhou pessoas, mudou a vida de pessoas. Exato. Então volta com o síndrome de que eu sei tudo. Sim, eu posso tudo. Salvamos alguém que queria se atirar na ponte, convidamos para a igreja, explicamos que o desafio dele não são maior do que qualquer outra pessoa. E depois ele converteu-se, agora é um líder lá em Angola. Então, são coisas que às vezes você para e olha e diz que não, eu sou muito importante. Eu não posso fazer isso, eu não posso me rebaixar até esse ponto, porque não, eu sou aquilo. Nós, como missionário retornado, ou os que estão a chegar, que já chegaram, devem ser humildes, procurar as pessoas que já têm mais experiência em casa, sentar e pedir conselho. E aplicar naquilo que forem, que receber aquele tipo de conselho é para aplicar. Porque tem duas coisas aqui. Tem missão e tem vida casa. Na missão tem coisas que nós não fazemos. Por exemplo, na missão nós não nos preocupamos com saúde. Tudo já tem alguém responsável para fazer por nós. Mas quando voltamos a casa, a realidade já é outra. Já não temos bispo para velar somente por mim. Eu que sou missionário retornado, não. Bispo tem mais de 20, tem mais de 100, 200 pessoas para velar por elas. Presente, mesmo o presente destaca. 500, 600 pessoas. O presente destaca.
tem mais de cerca de 2.000 pessoas para ele cuidar. Então não será possível ele paralisar tudo só para ajudar uma pessoa. Então ele faz pouco, 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 pouco para todos. Então quando volta, não pensa que a mesma forma que você era tratado lá na missão vai receber o mesmo tratamento em casa. Essa é a diferença, é a grande diferença. Deve saber se enquadrar. Porque quando saímos de casa não sabíamos nada sobre a missão. Entramos, nos enquadramos e trabalhamos e terminamos. Certo. Agora voltamos, a realidade já é outra. Né? Então agora você tem que se enquadrar também a nova vida, que não é igual à da missão. Então nós queremos, como missionário tornado, ainda queremos olhar como se fosse ainda missionário no campo. Então esse é um grande problema, devemos mudar essa forma de pensar. Interessante, interessante, muito bom. Esse é um grande conselho, né? Geralmente, quando nós regressamos da missão, os missionários, quando voltam da missão, eles têm a tendência de pensar que sabem tudo, podem fazer tudo. E eu penso que todo missionário passa por isso. Eu penso mesmo nós, como líderes, também devemos saber se posicionar, não é? Porque é o tempo dele e é uma questão que todo missionário passa, não é? É uma fase. Depois fica humilde, ouve mais, aproxima, conversa e tudo isto e tudo mais. Ok, muito bom. Talvez agora podemos também continuar a evoluir neste mesmo ponto, agora que já voltamos, né? Eu gostava de saber, quando você voltou, qual foi a sua primeira oportunidade de trabalho? E como que as habilidades adquiridas na missão ajudaram-te a conseguir esta oportunidade de trabalho? Quando eu voltei, o primeiro emprego que eu tive foi de cozinheiro, na verdade. Até hoje ainda cozinha? Agora só posso Os fazer. outros bradas já estavam ansiosos para comer pizza. Não, Nós daqui podemos lhe dar fogão aí para ele fazer pizza. Não, eu ainda me lembro de algumas coisas, mas já me esqueci de praticamente tudo. Porque quando voltei, eu queria dedicar mesmo nessa área de cozinha, porque eu sabia que era uma boa área. Durante a missão estudei muito, conheci muitos cozinheiros grandes lá em Angola, na verdade, que trabalhavam em Portugal. Então eu despertei esse desejo, tipo, não, acho que deixa eu continuar quando chegar em casa. Mas acho que não era a minha inclinação, eu só trabalhei acho que 9 meses. Depois consegui um outro emprego no supermercado, onde trabalhei como promotor de vendas. Só que o chinês, por ver como a capacidade que eu tinha de interagir com os clientes, como eu explicava, e ele viu que eu não deveria estar no supermercado em pé. Eles abriam um outro departamento, que era o departamento de marketing. Ok. Eu já tinha experiência, fiz um curso de marketing. E aí o chinês perguntava se eu não queria trabalhar somente numa área específica, para fazer vendas grandes na cidade, podemos viajar até em Chimoio, para poder espalharmos mais sobre o negócio. Eu disse, não, estou disposto. Então, é ali onde eu despertei, por exemplo, essa vontade de encontrar uma inclinação numa área específica. Eu tenho curso de eletricidade instaladora, tenho curso de culinária e também fiz curso de relações públicas e marketing. Ok. Então ali eu tinha que decidir em qual lado eu deveria seguir. Ou continuar a ser cozinheiro, ou trabalhar como um agente de marketing, ou trabalhar na eletricidade. Mas naquele exato momento, a oportunidade estava a te chamar para a área de marketing. Sim. Também já que era uma coisa nova, aqui ainda estávamos a iniciar em Moçambique. Parece que não tinha ainda coisas muito fortes para marketing. Ok. E depois chinês não tem hábito de assistir televisão. Então tinha que dar essas ideias, que temos que postar, criar uma página onde que podemos lançar esses produtos, as pessoas saberem que lá tem produto X, e qual é o número do estoque que nós temos, se o produto ainda volta ou somente é um produto. E tem aquilo, as pessoas sempre gostam de uma coisa única. Se eu comprei essa televisão, eu só tenho que ter. Tem que ser único. Não tem que ser única. Se haver outra, não pode ser da mesma forma. Pode ser maior ou mais bonita, mas não deve ser igualzinha àquela minha. Porque as pessoas ainda têm hábito de ter uma coisa só deles, só para depois conseguir parar e dizer, não, isso aqui tem, mas é diferente, essa minha é mais diferente de todas. Então, pessoas queriam saber mais sobre isso. No momento que eu ia lá, pesquisava, perguntava aos clientes o que eles pensavam, a sugestão que eu recebia
E geralmente era esse, que as pessoas queriam uma coisa, queriam saber se o supermercado poderia trazer uma coisa Única ou personalizada. Exatamente. Eu penso que se calhar é o momento em que estávamos a começar a entrar na febre da importação e o produto personalizado da China e tal. Exato. E também nós podíamos importar o produto na altura. Ok. Quando me chamaram nessa área era mais para isso. Quem queria o produto em quantidade. Por exemplo, indianos querem pratos, copos em quantidade, poderiam encomendar conosco, porque nós tínhamos essa facilidade de trazer produtos de grande porte. Ok. Por causa do alvará do supermercado. Ok. Ok, interessante. Depois daí, depois que trabalhaste ali como promotor de venda, qual foi mais a próxima oportunidade? Como que você migrou até chegar, por exemplo, hoje você já é um empreendedor, não é? Como foi a sua trajetória? Podias partilhar conosco? Sim, dali, quando me trocaram para promotor, me colocaram como gestor de marketing. Ok. Deram-me uma sala e um computador. Aí eu poderia fazer qualquer coisa que eu quisesse já. O trabalho ficou mais... Já não trabalhava tanto como trabalhava no supermercado já. Mas o trabalho já era esse. É ali onde que a missão começou a se aplicar. Durante a missão, nós aprendemos a encontrar, ensinar e batizar. Era um foco. Tínhamos que primeiro encontrar a pessoa, ensinar a pessoa sobre o Evangelho de Jesus Cristo e convidar a pessoa a ser batizada para se tornar membro da igreja. E o restante nós voltávamos a ensinar depois. Então, agora já aplica-se o que eu aprendi durante a missão. Okay. Na missão, aprendi a ensinar, a encontrar as pessoas, a bater portas. Agora voltei para casa, estou a trabalhar nessa área, agora tinha que ir bater porta por porta. Para conseguir clientes. Cada cliente que eu ia abordar era um cliente que já tinha um fornecedor dele. Agora eu tinha que convencer ele a largar o fornecedor dele para começar a levar produtos comigo. E aí onde entrava, já entravam nos preços. Tínhamos que saber negociar. Às vezes tinha um produto que ele levava lá a um preço mais baixo, nosso preço estava alto. Tínhamos que arranjar qualquer coisa para conseguir compensar aquela diferença. Então, o que nós fazíamos, já que o produto estava na manga, nós fornecíamos transporte, que é caro, na verdade. Então, nós dissemos, não, olha bem, vamos calcular no valor que você vai gastar para comprar e depois transportar, nós vamos pagar o transporte. Então, compensa. Praticamente está a dar mesmo preço, ou nós estamos a dar o preço mais baixo. Então, os clientes jogavam por isso e via que nossos produtos eram originais, na verdade. Quando começamos, os produtos eram super originais, eu tenho certeza. Porque tinha muitos produtos era que eu boa usei. Qualidade. Muita boa qualidade, sim, muita boa qualidade. E é por isso que os preços eram um pouco mais elevados em relação a outros lugares. Então, é ali onde eu comecei a ver onde estava a minha inclinação. Que não estava mais na eletricidade, não estava na cozinha, estava mais na área de marketing, porque praticamente podemos dizer que missão foi que nem marketing, porque nós fazíamos marketing, mas era um marketing religioso. Estamos a vender no âmbito religioso. Exato, mas sem nenhum fim lucrativo, não ganhávamos nada por isso, não recebíamos durante a missão. Então era um trabalho voluntário, de vontade. Agora vamos inverter. Trabalho voluntário para um trabalho que vai nos render frutos, né? Temos que ter dinheiro para sobreviver. Então ali eu comecei a trabalhar mais e depois vendi uma guitarra para um chinês. Ele veio, ele queria uma guitarra. Tinha uma guitarra pequena e tinha uma grande, mas todas eram manuais, não eram elétricas. Então ele queria aquela grande, mas a esposa disse para ele que não, ele deveria levar a pequena. Então, eu passei naquele corredor, estava aí marcar produtos para levar para a cidade. Quando o chinês estava aí com a esposa a falar, eu perguntei, querem ajuda? Ele disse sim. Disse, amigo, dá uma ideia. Para você, o que acha que é mais prático? Violão grande ou esse violão pequeno? Ou diz-me para mim, qual a diferença que existe desse violão grande e esse pequeno? Eu disse, não, todos esses são iguais. A diferença aqui é de som. Esse maior terá mais som em relação ao menor. Mas tem uma vantagem esse pequeno. É portátil, você pode levar para qualquer lugar, sem pagar nenhuma taxa, por exemplo, no avião. Mas esse grande, você vai ter que pagar, porque ele vai ocupar muito espaço. Esse você pode carregar nas mãos consigo, assim, por atrás, ninguém vai te incomodar, porque é uma coisinha pequena. Se passou do scanner do aeroporto, praticamente... Você já está à vontade. Já está à vontade, não vai ter nenhum problema. Ele disse, gostei, vou levar esse pequeno, quero ter o número. Entreguei meu número.
Ele era dono da fábrica de plástico, Ok. de uma empresa de plástico. Não vou mencionar os nomes para não fazer Yeah. marketing para tais empresas que não vamos ganhar nada por isso depois. O homem de marketing. Ele entende o assunto. Então, foi mais por ali. Ali, depois ele ligou-me, pediu para eu ir para lá, para o escritório dele, deu-me uma proposta, porque eu ganhava um pouco mais lá e duplicou, na verdade, o salário que eu deveria ganhar. Eu decidi, escrevi e saí. Meteu uma rescisão de contrato. Sim, de contrato. Escrevi, me dei ainda uns 30 dias. Quando escrevi, depois no mês seguinte eu saí, trabalhei lá nos plásticos. Lá nos plásticos também eu fiz um ótimo trabalho. Tinha um chinês que era meu chefe, né? Uhum. Ele falava que ele fez marketing na China. Mas na verdade ele não fez nenhum marketing. Não sei, para mim, eu acho que ele não fez nenhum marketing. Porque ele não entendia nada sobre essa área. Eu primeiro girei toda a fábrica, sentei com os trabalhadores, fiz um marketing interno para entender quais são as dificuldades que os trabalhadores têm enfrentado. Descobri que os trabalhadores são cortados muito o salário, estavam insatisfeitos, estavam a sabotar até a produção. Então, naquele mês eu pedi, falei com o dono, né, o que me levou, queria ter um encontro com todos os funcionários, primeiro queria ter com os chefes supervisor, depois queria ter com todos, em geral, para ouvir o que eles acham que devíamos fazer para melhorar na fábrica. E ele me autorizou, mas aquele meu amigo chinês, que era meu chefe, ele não queria, mas o dono autorizou, então convidei ele para estar comigo lá, ele negou, disse, não, vai, faz isso sim. Sentei e perguntei aos funcionários o que vocês precisavam. Não, olha, aqui nós não temos recebido bônus, na verdade. Então, acontece que às vezes nós metemos plástico lá na máquina, lá para a máquina travar, enquanto o chinês procura técnico para reparar, nós estamos a repousar, não estamos a fazer nada. Então, naquele período que as máquinas paravam, a fábrica perdia dinheiro. Uhum. E aquelas máquinas são máquinas, quando ligarem, para desligar, às vezes levava dias. Então, não era uma coisa de ligou, logo desligou. Gastava mais credileque ao ligar. É por isso que a máquina mesmo parada deixava-se assim, ligada. Okay. Até que o técnico chegasse, às vezes reparava enquanto a máquina está ligada para poupar a energia. Então eu fui fazer esses cálculos, comecei a ver, porque eu comecei a apreciar mais marketing nesse tempo já, comecei a entrar mais nessa área de marketing e comecei a estudar mais na internet, ver mais vídeos, fazer alguns cursos mais na internet e ali chegamos a acusar que os trabalhadores precisavam de aumento de salário. Era muito pouco o valor que ganhavam ou tinha que haver bônus. E para os clientes eu descobri que o tratamento dos clientes, os clientes não eram bem tratados, os que vinham lá comprar. Todos os clientes reclamavam porque os colegas atendiam mal. Por quê? Porque ganhavam muito mal. pouco. Yeah. Eu sentei com o chefe, o dono da fábrica, mostrei, ele concordou, disse que poderíamos aumentar, começou-se a aumentar o salário gradualmente, pouco, cada um ele aumentou pouco, e cada sexta-feira eu disse que tínhamos que dar, se alguém comprasse uma quantidade de saco plástico, tínhamos que aumentar mais dava mais chamavam de bacela, né? Uhum. Dava mais um extra, para dar a moral dele voltar, porque não era só nossa fábrica, tem outras fábricas. Uhum. E ali o trabalho começou a correr e as coisas começaram a fluir. O chinês ficou ameaçado, o meu chefe lá, o chinês ficou ameaçado, primeiro por saber que quem me trouxe foi o dono. Okay. Então, quando o dono viaja para a China, o chinês ficou a me tirar. Ele conversou com o recurso humano, disse, esse aqui vai nos fazer perder emprego. Sabe muito. Está na hora de nós lhe tirar. Já que eu ainda estava na fase probatória, naqueles 3, trabalhei acho que 3 meses, quase 3 meses, 2 meses e meio, quando eles me pediram para eu parar com as atividades. Foi um choque, na verdade. Foi a primeira vez da minha vida que eu perdi emprego. Eu parei, eu pensei, como vou pagar minhas contas? Eu não tinha guardado nenhum dinheiro, sabia que vou receber no final do mês, mas não esperava perder emprego daqui para aqui. Eu estava bem no supermercado, eu tinha um contrato que jamais poderiam me tirar de hoje para amanhã, mas agora eu vou ter que sentar. Parei, depois de 3 dias fui levar o dinheiro que tinham que me pagaram, e desde ali eu decidi em fazer negócio. Okay. Comecei a comprar talheres, coisas da cozinha, mais panelas, pratos. Comecei a vender. Só que o dono daquela loja, o chinês, eu ia comprar muito, por dia eu ia 2 ou 3 vezes.
Porque eu fazia? Eu fazia a grosso. Ok. Porque eu descobri que ele tinha um preço muito reduzido. Ok. E eu comprava, não ia vender unitário, ia vender em quantidade, a grosso. Então eu ia já nas bancas, daqueles que já estavam a vender, e perguntava para ele, você comprar quanto isso? Eu compro tanto. Eu ia pesquisar e descobria que não, eu tenho uma margem aqui. Ia levar e dava para ele. Às vezes eu deixava crédito mesmo. Ok. Deixava e ia levar dinheiro depois no final da semana ou depois de 2 semanas. Só que já o número de clientes começou a aumentar. Os clientes já não saíam a procurar indiano para comprar. Já você que Ligavam para mim, eu já fornecia. fornecia. Quando os chineses descobriram que eu comprava por semana 2 ou 3, 4 vezes, pediram para falar comigo. Disseram que não, nós queremos falar com esse jovem. Vamos já pedir para eles chamar. Me chamaram. Disseram que tinham uma loja deles, queriam que eu abrisse uma coisa no mercado gordo. Já não tem problema. Vamos te dar ao preço na qual você compra, você pode vender a teu preço fechado. Na verdade, eu nem abri a banca que eles me deram lá para abrir. Eu ainda continuei a fazer o mesmo trabalho. Eu levava os produtos e entregava aqueles senhores lá. E os valores entravam diariamente. Outros pagavam diário, mas eu conseguia fazer os fechos. Para todos os dias eu tinha que devolver o dinheiro do chinês. Até cheguei à altura de abrir minha loja, 2, acho que 3, aqui na passagem de nível. Então, dali, alguém convidou-me para ir para Teto, Mistola. Ok. Foi um cara com o qual nós servimos juntos em Angola. Fomos companheiros. Disse que eu deveria vir abrir já que eu entendi a eletricidade, lá seria um lugar perfeito para isso. E decidi, empreendi viagem e fui para lá. O engraçado, quando chego lá, eu procuro Mistola. Mistola não me atende. Ele geralmente é isso que acontece, né? Parece que te convidam porque estão a brincar. Sim, eu até por um momento disse, estava me levando a sério. Ele estava, só que ele estava na mina. Então, na mina, o número da Moftel que ele me deu, não chamava Vodacom. Epá, cheguei em Matiz, fui de comboio. Cheguei, não conhecia nada. Eu cheguei em uma cidade nova. Eu até pensei que a cidade fosse lá. Quando me informaram, disse, não, aqui é distrito. Você tem que pegar a chapa e ir para a cidade. Epá, tenho que ir para a cidade, como vou fazer? Procurei o número de um amigo meu da infância, já estava lá em Teta há bastante tempo. Ligo para ele. Então, você está, eu estou em Matiz, pega a chapa, desce no lugar X. Entrega o telefone ao cobrador. Entreguei, o cobrador explicou-me. Desci, fui para a casa dele, mas eu não podia dizer para eles que eu tinha dinheiro, porque eu tinha dinheiro, na verdade, para abrir uma empresa. Então eu não podia dizer para eles que eu tinha dinheiro. Eu fui, fui procurar emprego. Então aí comecei todos os dias. Eu saía de manhã, ia tratar documentos da empresa, para a abertura da empresa. Depois, no final do dia, eu saltava, não, onde você estava? Eu estava a fazer isso, à procura de oportunidade, quem sabe, essas coisas todas. E eles uma vez me abriram, olha, sabe, se nós tivéssemos documento, nós podemos fazer dinheiro aqui. Como assim? Nós não temos documento, nós somos tratados assim. Se nós tivéssemos documento, nós podemos fazer dinheiro. Ah, é? Se precisarmos de documento, sim. Tá bom. Talvez vamos ver isso que nós vamos. Esse documento era que é de uma empresa? Eles só queriam uma empresa para eles representarem. Então, eles já sabem fazer o trabalho, mas não tinha documentação para passar fatura, por exemplo. Queriam uma empresa que tem nome, que está registrado, que pudesse passar faturas. Que as faturas pudessem passar nas finanças. Eu disse, não podia dizer que minha ideia era essa. E eu já estava abrindo a empresa, na verdade. Aí começamos a correr. Só que um primo meu convidou-me para ir para trabalhar com ele numa outra empresa lá, que fazia esse trabalho de marketing também. Era para vender um produto, que não vou mencionar também. Eles devem nos pagar, né? Sim. Não, pode falar o produto. Se é para falar marca, aí... Não, o produto já vem com a marca. Então, senão não vai ajudar, né? Tem que ajudar a nossa página a crescer, então precisam pagar por isso. Então, ali, quando eu já comecei a trabalhar com esse primo, na verdade eu só ia lhe acompanhar, porque eu já sabia o que eu ia fazer. Primeiro fazia minhas atividades, assuntos da empresa, depois ia com ele. Então, um dia fomos num banco e vendemos aquele produto. Eu vendi, na verdade, para quase todas as pessoas lá dentro. Dentro daquele banco. O gerente ficou impressionado. Pediu meu número, depois ligou-me num sábado. Perguntou o que eu faço, ou o que eu sei fazer melhor. Eu disse, não, eu sou eletricista de formação. Disse, vem para a minha casa. Consegue vir para a minha casa? Sim, consigo. Vem, eu quero que você venha ao trabalho, vamos junto para a loja comprar material
você faz ainda hoje, esse trabalho tem que funcionar. Para montar lâmpadas no muro. Eu disse, já se colocou, já tem rosto de extensão, não tem fios. Vem. Aí eu peguei um chapa, fui para Matice, vi a casa, eu fiz a esquemativa do material que nós precisamos comprar, compramos, e eu fui e coloquei, até às 17 horas as lâmpadas todas ficaram acesas. Ele disse, sabe muita coisa. E quando a esposa disse para mim, quando eu estava lá, me perguntou, você não quer trabalhar no banco? Eu disse, a rir, eu disse, nada, banco, eu não tenho informação de contabilidade. Acho que isso vai mais para contabilista. Ela disse, não, muitas pessoas pensam que quem trabalha no banco só tem que fazer contabilidade. Banco é uma empresa, existem muitas áreas lá dentro, que não é necessariamente que haja contabilista. Contabilista sim é necessário, toda empresa precisa de um contabilista. Mas tem outras áreas que não precisa ter o curso de contabilidade. Isso nada. Estou bem, eu já estava a ganhar dinheiro já. Eu ia no banco, fazia manutenção, às vezes de ar-condicionado. Eu estava a ganhar com alguma coisa. Sentia que para dinheiro de entrar, a empresa está a crescer. E eu passava a fatura para o banco, porque a empresa estava construída. Eu me sentia, para a minha empresa está a funcionar, é isso que eu vinha fazer aqui. Entende? Dali, outra vez ela me falou, você não quer trabalhar novo no banco? Segunda vez, eu dei a mesma resposta. A terceira vez eu disse, talvez posso tentar. Ela disse, ok, vou falar com o meu marido. Falou com o marido, que era mais meu amigo que ela, e o marido disse para mim, faz um currículo e traz. Eu lembro na altura tinha um laptop pequeno, que estava partido de um lado, né? Eu tinha que diminuir, né, o tamanho. O tamanho para poder digitar. Sim, para eu conseguir digitar. Eu digitei, enviei para ele, não, tem esse zero, não colocou a acentuação. Na verdade, eu nem estava a ver, porque o computador está partido. Voltei, diminuí de novo, para eu conseguir ver. Escrevi por 3 vezes, mandei o currículo, eu disse, não, retifica. Agora sim, imprime, vai deixar no banco. Aí imprimi. Sabe, eu nem sabia qual a vaga eu estava a concorrer. Uau. Porque ali tinha uma vaga de promotor, ou de gestor de vendas, e tinha uma outra área de supervisor de vendas. Ok. Eu só fui deixar documento, me perguntaram no dia da entrevista, qual a vaga você está concorrendo? Eu olhei para o gerente, qual é a vaga, afinal de contas? Ele me disse, só vai deixar documento. Eu só vai deixar documento. Como está falando de vaga? Eu disse, eu desistir disso aqui. Eu estou bem na eletricidade, sabe? Ele logo respondeu, não, ele está concorrendo na vaga de gestor, de supervisor de vendas. Você não acompanhou? Então o supervisor está bom. Eram 5 pessoas. Eles, na verdade, já estavam cansados de trabalhar com homem, queriam uma mulher. Ok. E a quinta era uma moça. Ok. Passou primeiro passou lá, gajo já tinha carga de escola, né? Passou acho que fez mestrado de contabilidade lá. Quando eu estava a ouvir lá, tipo, na conversa, né? Porque papo aí, quando ele estava a explicar sobre a experiência dele em voz alta, acho que era para nós ouvirmos, que ele era mais pesado, começamos a ficar acanhados nós lá, tipo, nós fizemos a 12ª, vamos entrar aí. Vamos sobreviver. Eu comecei a dizer que não, esse gerente aqui me enganou, esse tem que fazer passar vergonha. Ali, passou ele, passou outro, eu deveria ser o terceiro. Só que eu saí para comprar crédito porque estava pesquisando na internet já sobre o que é ser um supervisor. Porque, não tinha muita experiência, eu só sei que foi líder de distrito durante a missão, então eu queria entender mais o que é essa área de ser supervisor. Quando perguntaram a Florinda, ele foi lá fora para comprar recarga. Chamaram um outro homem para entrar, a terceira pessoa. A quarta pessoa seria aquela moça já. Aquela moça, quando eu voltei com crédito, comecei já a pesquisar sobre os distritos de Tete, porque o gerente mandou-me uma mensagem a dizer, tens que saber os nomes dos distritos. Eu só conhecia Tete, nem sabia que Matiz era distrito. E ali, aquela moça disse para mim, amigo, você está ouvindo perguntas lá? Nada, eu estou indo embora. Aquela moça desiste. Diz para mim, fala para a gerente que eu vou concorrer para a vaga de gestora, não quero ser mais supervisora. Já mudei. Ok, vou informar quando eu entrar. Quando saíram, eu já entrei a quarta pessoa, sentamos, perguntaram sobre a missão, expliquei sobre a missão e começamos já a fazer a entrevista. Mas eu comecei a ver que a entrevista fugia mais do que eles queriam, estavam mais interessados em saber sobre o país na qual eu servi. Onde você viveu. Sim, porque eu disse que eu fiz um trabalho voluntário, não recebia. Como se não recebia? Depois de voltar, o que aconteceu? O que a igreja te deu? Não recebi nada.
A única coisa que eu tenho é um certificado de ser desobrigado que eu cumpri minha missão com toda a vontade. Ok, como que é Angola? Eu tinha que explicar sobre Angola. Como que são as pessoas? Eu reparei para o gerente, essa entrevista aqui, acho que querem saber mais da igreja. Deixa lá eu falar mesmo sobre a igreja aqui. Eu expliquei sobre a igreja, expliquei o trabalho que fazíamos, era de encontrar as pessoas. E depois ele perguntou, você vai conseguir subir carroça? Sim, vou. Se eu andei a pé durante 2 anos, nossa missão era grande, nós éramos 36 missionários em todo o país. Eu disse, sim. Disse, ok, tá bom. Só que ele pensou que fechou o microfone, disse, terminei. Disse, não, eu gostei de jogo, vamos ficar com ele. Eu estava aí a ouvir. Depois alguém disse, boss, tem que fechar o microfone. Desculpa. Trancou o microfone dele. Depois ele disse, pode ir, depois qualquer coisa vamos te ligar. Se não recebemos a chamada, não foi dessa vez. Venha tentar na vaga de gestor. Tá bom. Eu saí ali, tipo, uma parte, o gerente regional me quer. Ficavam 2 pessoas, o gestor de crédito e o gerente do balcão. Já tinha aprovação do gerente do balcão. Só faltava uma pessoa. Aquele não me perguntou muito, eu acho que aqui não há futuro aqui. Voltei a fazer minha atividade normalmente. Levou quase 30 dias. Eu cheguei a esquecer que eu fiz uma entrevista. Num belo dia eu estava em casa, não estava fazendo nada, não queria sair porque estava a chuviscar e recebi chamada do gerente. Já que era mais amigo dele, ele me liga, eu estou fazendo aquelas nossas brincadeiras de chamada. Ele ainda mantém o ser, bom dia, senhor Florindo. Eu, como que é, meu camba? Naquela nossa linguagem, nós não falávamos no calão angolano, eu estava a ensinar ele o calão. Ele, sou Florindo, tudo bem? Eu, sim, tudo. A sério isso? Sou Florindo, aqui é o gerente do banco, estamos a ligar para dizer que o senhor foi aprovado. E o senhor tem como vir para apreciar o contrato ainda hoje? Sim, tens 2 horas de tempo. Está certo. Confesso que eu não tinha nem dinheiro de transporte, não tenho hábito de ficar com dinheiro físico. Sempre tenho dinheiro no banco, gosto de deixar lá. Lá o banco estava distante. Se eu fosse para o ATM levantar, já não daria tempo. Já não daria tempo para poder chegar lá. Né? Eu saí e encontrei um cara que tem um molho de olha, me empresta só 20 meticais, acho que era 15 na altura, 15, eu quero na cidade. Me chamaram para uma cena, depois vou passar a deixar. Não tem problema. Até pode levar 50, eu conheço na tua casa mesmo. Levei, peguei chapa, fui para lá, me deram um contrato. Adivinha qual foi a primeira coisa que eu gravei no contrato? Tá. Vou ganhar quanto? Eu gravei, vou ganhar quanto? Antes de ver os detalhes. Porque eles me perguntaram, quanto você quer ganhar? Eu disse, eu quero ganhar 18 mil. Para mim, na altura, era muito dinheiro, 18 mil. Eu não tinha nem responsabilidade. Casa, vivia, um amigo me deu a casa, eu só consertei a casa e vivia grátis. Só pagava água, só. E acho que a fatura era 150 meticais, eu poderia pagar 2 vezes. Para um iniciante. Para um iniciante. E tinha aquelas moedinhas que eu já trazia de casa. Então eu cheguei lá, a primeira coisa, nem estava a ler o contrato. Eu só fui verificar no valor, eu vi o número. Como? Esse dinheiro mesmo todo esse? Eu estou a mentir. Eu disse, isso aqui está uma mentira. Ok, assinei. Perguntaram, quero começar a trabalhar. Eu disse, sim senhora, não volto para casa. Não volto, eu quero trabalhar hoje. Vai sentar aí, vão te explicar. Me explicaram por 15 dias. Na verdade, o colega que estava lá a ensinar, não estava a ensinar muito bem. Na verdade, é um aviso que eu também gostaria de deixar. Quando um dia tiver a chance de treinar outra pessoa, tem que treinar bem, porque quem faz o outro funcionário é o treinador. Eu aprendi isso durante a missão. Quem faz o missionário de verdade é o treinador, o primeiro missionário que vai receber, o missionário que chega. Se o missionário não for um bom missionário, não trabalhar como deve ser, praticamente aquele outro missionário vai ser fracassado porque ele não sabe o que é a missão. Pensa que as coisas exatamente funcionam como o treinador lhe ensinou. Então, também o homem lá que me recebeu não estava para me ensinar. Eu, talvez que ele tivesse ciúme, porque eu vi que agora ele já é supervisor, talvez era isso que ele queria. Né? Então, mas eu fui consistente. Eu disse, eu não sei vender crédito, eu não sei nada disso, e eu só estou aqui para aprender. Então, fui humilde o suficiente a engolir tudo, insultos, às vezes, palavras fortes, mas eu ainda mantive, continuei. Quando fiz um mês, eu já sabia fazer praticamente muita coisa. Naquele mês, eu trabalhei, minha produção chegou a 90%.
não acontecia já há muito tempo. Uau, uau. Porque no máximo era 60%, 70%. Eu já cheguei no 90%. No segundo mês, cheguei no 100%. Começou dali para frente, foram números. Rompeste a barreira. Foram números altos, Yeah. números altos. Até então, né? Então, é ali onde eu consegui sair. Comecei na cozinha, trabalhei no supermercado, trabalhei na fábrica de plástico, vendi também um serviço para uma empresa, serviços pequenos, e depois parei na área financeira que é de crédito. Mas não fechei a empresa, ainda continuava a fazer serviços pequenos. Quando pessoas me ligavam para fazer, eu mandava o técnico para lá, ir fazer ia fazer, trabalho. Às vezes até fazia crédito. Fazíamos o trabalho, eu cobrava dinheiro depois, mas eu já adiantava pagar o técnico. Ok. É interessante. Nós exploramos vários assuntos aqui, não é? Sobre a sua trajetória. Se calhar seja por ali, não é? Depois daí que acabaste de investir também no ramo financeiro, não é? Eu sei que corres com serviços de crédito, não é? Bom, talvez só para... Estamos nos aproximando mesmo à fase final da nossa conversa aqui. Vamos ter uma rúbrica que vai ser perguntas rápidas, ok? Mas antes disso, só gostava de, se calhar, deixarmos ficar algumas coisas, talvez, não sei se existe... que conselho você daria a um jovem que deseja servir a missão, mas que sente medo, que tem medo? Porque, se calhar, muitos de nós nascemos, crescemos no mesmo lugar, e quando ouvimos falar de sair de casa, se calhar para alguns até subir avião é pela primeira vez. Né? Agora, que conselho você daria para um jovem que deseja servir a missão e que sente medo? Eu só poderia dizer, tem uma escritura que diz assim: aquele que ama mais seu pai do que a mim, esse não é digno de mim. Então, aquele que ama mais as coisas tuas, não mais a Deus ou a Jesus Cristo, então esse não é digno de Deus. Então, com isso, eu posso dizer que todo mundo, nós sentimos medo, mesmo no primeiro dia que começamos a trabalhar, sentimos medo. Quando saímos na casa dos nossos pais para alugar nossa primeira casa, sentimos medo se quando aquele dinheiro que nós temos, quando acabar, como é que vai ser. Então, é normal ter medo, mas o importante é você fazer aquilo que teu coração te diz. Ok. Porque a missão é importante. Muito obrigado. A segunda questão é: como um jovem pode começar a preparar-se hoje mesmo antes de receber o chamado? Sim, na verdade, a preparação tem que ser antes de receber chamados, né? Porque, para mim, antes de sair para a missão, a preparação também tem que ser física e espiritual. Porque durante a missão usamos essas duas coisas. Usamos nosso corpo, que é o físico, e usamos o espírito, que é buscar mais o espírito. Porque um missionário de sucesso é o missionário que sente o espírito todos os dias que sai de casa para ensinar. Então, tem aquela outra escritura que dizemos: primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E depois outras coisas teremos lhes acrescentado. Excelente. Muito obrigado. Agora, perguntas rápidas. Okay? Essa agora é muito interessante. Okay? Penso que vais gostar. Poderias citar qual é o seu versículo favorito? Sim, são vários. O seu favorito. Aquele que você usa ele como se fosse o seu recurso que você mais gosta. Sim, o que eu mais uso, o que eu mais gosto de todos esses, só que já não vou me lembrar. Seu versículo favorito. Talvez você pode não citar, pode escolher, pode dizer ou a escritura ou pode citar. Vou citar a escritura, mas não me lembro bem onde fica, né? Mas Jesus Cristo, ele disse: na terra tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Uau, muito obrigado. Outra questão é: uma escritura que fortalece-te ou que te fortaleceu durante a sua missão? A escritura que me fortaleceu durante a missão era que Deus nunca envia o seu filho sem antes preparar o caminho pelo qual as suas ordens podem ser cumpridas. Esse já fica no livro de Nefe. Ok. Muito bom. A cidade ou área de missão que mais marcou sua vida? A cidade? Eu acho que é Lubango. Sim, Lubango. Uma pessoa inesquecível da sua missão? Uma pessoa inesquecível da minha missão? Sim, Admaldo.
Admalde. Admalde. Ok. Uma palavra que resume os seus 2 anos de missão? Uma palavra dos 2 anos de missão. Trabalho. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo novamente? Missão? Não. Não faria tudo novamente? Não. Eu fiz bem minha missão. Talvez de voltar a conversar com as pessoas, comer aquela comida que os angolanos nos deram, fomos muito bem recebidos. Mas é voltar para fazer mesmo trabalho? Não, fiz muito bem minha missão. Que mensagem gostaria de deixar ficar aos jovens que estão a pensar em servir uma missão de tempo integral? A mensagem seria para irmãos jovens, devem se preparar, porque, como eu expliquei aqui no princípio, na verdade tudo que eu sei hoje partiu da missão. Porque a missão, na verdade, eu trabalho, praticamente é uma missão que eu faço. É aquilo que falei aqui, encontrar, ensinar e batizar, aprendemos na missão. Agora eu estou na área desses negócios. É mais encontrar as pessoas, explicar às pessoas por que devem ter um financiamento, explicar para as pessoas como devem usar o financiamento. Então, se fazer bem a missão, né, cumprir bem sua missão, tenho certeza agora, absoluta, que realmente Deus vai te abençoar. Eu estou a ver essa mão de Deus na minha vida todos os santos dias. Não disse que não passo desafio. Passo muitos desafios. Mas eu sei que o Senhor tem me abençoado porque eu trabalhei como era esperado. Pode não ser a 100%, mas eu sinto que fiz a minha parte. O Senhor sempre ele agradece por mais pequeno que seja o nosso esforço. Exatamente. Se tivesse apenas 1 minuto para convencer um jovem a servir uma missão, o que lhe diria? Eu diria para ele deixar tudo o que ele está a pensar. Vai para a missão. São 2 anos. Não é eterno. E quando voltar, ele tem toda a vida para fazer o que ele tem a entender. Uau. Depois de tudo que você viveu, os desafios, os sacrifícios, amizades, pessoas que você conheceu, a carreira que construiu, acredita que a missão mudou apenas 2 anos de sua vida ou mudou o resto de sua vida? E por quê? Vida inteira. Missão mudou toda a minha vida. Porque é aquilo que eu estava a dizer aqui. Tudo que eu sei agora, eu aprendi durante a missão. Tudo que eu faço agora, sempre olho do que eu fiz durante a missão. A missão virou agora para mim como um espelho, ou podemos dizer uma biblioteca para consultar. Sempre que eu tenho desafio, tenho consultado isso e tenho visto que não, mesmo durante a missão eu passei desafio, agora quem sou eu para não passar por isso? Uau. Muito obrigado, Florindo, pelo seu tempo. Obrigado. E termos esse dedo de conversa aqui, poder partilhar a sua experiência da missão, depois da missão e agora que estás aqui. Bom, pessoal, nós chegamos mesmo no fim dessa nossa conversa aqui com o Florindo. Ficaram aqui grandes lições da sua missão. E depois da sua missão, sua experiência profissional, lições muito importantes. Mas uma delas que eu gostei muito aqui tem a ver mesmo para os novos, né? Os novatos que acabam de voltar da missão. Né? Temos que aprender a ouvir. Né? Todo mundo passa por isso. Não é? Todo mundo passa por isso. Temos que buscar a experiência dos mais velhos, procurar saber como que foi e tal. E ali vai nos prevenir de cometer os mesmos erros que os mais velhos seguir. Então, para hoje é tudo. E não se esqueçam de seguir-me no Facebook, no Instagram, no meu canal TikTok. E também subscrever-se no nosso canal do YouTube, ok? Eu sou o professor Mário Pumuma. Obrigado. Até o próximo episódio. Tchau.